Deus me colocou 6 meses dentro de casa, sem poder visitar a empresa. Aí eu fui entender que eu tenho tempo, porque o Senhor cuida da minha empresa. E olha que esse período que eu não estava lá, problemas que eu não consegui resolver foram resolvidos. E eu não estava lá. Sabe, os funcionários mais dispostos a trabalhar do que quando eu estava. Eu me rendi ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu não tenho condição de cuidar de empresa, não tenho condição de nada. Eu tinha prazos para entregar obras. E aí eu não tenho o que fazer. Vou fazer o quê? Está tudo nas tuas mãos aí agora. E larguei. E disse, vou cuidar de mim agora. E era eu e Deus. Era tão assim que Deus tinha coisas de momento de dor lá que Deus disse, não fala nem para tua esposa, não fala nem para tua família, não fala para teus filhos, não fala nada. Se tiver de falar para alguém, fala para mim, mas para ninguém. Primeiro que Deus me mostrou, o que adiantava eu estar levando sofrimento para minha família? Eles iam sofrer sem poder me ajudar. Não adiantava. Foi um momento que eu e Deus nos relacionamos de forma como eu nunca tinha me relacionado antes. Sabe, Deus ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas Ele vai fazer os seus filhos passarem por disciplina. Você pode ter certeza disso. Tu pega lá em 1 João, 1 Pedro, rapidamente, vamos lá. Capítulo 4, ele diz o seguinte, portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo, guardou-se do pecado, para que, no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Gente, eu te digo sinceramente, tinha coisas que eu não conseguia fazer. Não conseguia. E eu dizia para Deus mesmo, Senhor, isso eu não consigo não. Não consigo. Eu sabia que estava errado, mas eu digo, eu não consigo. Aí Deus disse, tudo bem. Eu vou te dar os motivos corretos. E quando você passa por uma situação dessa, que você vai para uma outra dimensão, uma outra situação, e aí você consegue vencer. Eu me lembro que uma delas, vou contar todas, porque é só Deus mesmo, só Ele perdoa, os outros vão julgar, Ele perdoa. Eu me lembro que até na hora de falar, eu estava assim, o último ano, 1 ano e meio, eu estava assim, meio muito agressivo. Até na hora de falar, parecia assim, eu no trânsito eu brigava com todo mundo. Eu não conseguia mais, estava zangado que Deus não podia tescar em mim, que eu já estava no ponto de voar no cangote. Eu abri minha boca, já era meio agressivo. Aí eu até dizia assim, esse é meu jeito de falar mesmo. Eu falo desse jeito. O meu problema, o meu CA foi na garganta. Eu não podia alterar a voz. Se eu falasse mais alto, doía. Então, uma das coisas que Deus me ensinou foi falar de forma mansa. Eu não podia, doía. Eu não podia ter sentimento de raiva que doía. Você já imaginou você não poder ter raiva? Eu não podia ter sentimento nenhum de alterado, porque já doía. Então eu tinha que estar calmo o tempo inteiro. Eu digo, meu Deus. E terminou o tratamento e continuou. Por quê? Porque eu não tinha aprendido ainda. Deus levou até aonde eu teria que aprender. Eu jamais imaginei isso. Eu digo, o Senhor usa cada coisa para tantos fins que eu digo, Jesus, que eu nunca imaginei que eu poderia melhorar nesse ponto. Meus filhos já não falavam mais direito comigo, porque eu era extremamente agressivo com eles. Queria que tudo fosse perfeitinho, assim, ó. Uf.
E não é assim. Se você pega as características comuns, as mais comuns de avivamento, você vai ver arrependimento e conversão, oração, estudo da Bíblia, ativismo social, sim, nós vamos ver um pouco sobre ele, transformação pessoal e comunitária. Características básicas de um avivamento. Mais desejo de ler a palavra, mais desejo de orar, mais desejo de se relacionar com Deus. Arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é você deixar, é mudança de pensamento. Se você não mudar seu pensamento, sua forma de pensar, você não se arrependeu. Quando diz que é mudança de direção, se converter a mudança de direção, é literalmente, não vos conformeis com esse século, mas convertei-vos. Mude a sua forma de pensar. Só assim você vai compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que mudar. Mudar em que sentido? Não é só no beber, no fumar, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, naquilo outro, não. É pensar como Deus pensa. Não é como a gente pensa, porque às vezes, como padrão religioso, a gente tem a forma de pensar. Eu tenho a nossa forma de pensar. Eu pensava assim. Quer um exemplo? Quantas atividades vocês fazem relacionado ao social e relacionado à igreja? Quantas dentro da igreja e quantas relacionadas às pessoas lá fora, que não tem nada a ver com a igreja, que provavelmente nem vão se converter. Vocês já fizeram esse balanço? Vocês acham que Jesus faria mais evento dentro ou fora da igreja? Percebe? Por quê? Porque Deus está olhando para aquelas pessoas lá fora. Ó. As ovelhas sãs não precisam de... Não precisam. As doentes é que precisam. E o mundo está doente. O que é que nós temos feito em relação a isso? Sabe, eu não gosto de hospital público. Ou não gostava. Não gostava. Minha esposa trabalhou muito tempo lá. E a gente termina vendo como é o trato público, né? Não tem aquele cuidado, não tem aquela atenção, não tem aquela estrutura devida. Não estou falando dos profissionais, eles são excelentes, mas não tem estrutura. Falta material, falta tudo. Minha esposa trabalhou muito tempo lá. Então, quando eu descobri, durante décadas, eu tinha um plano de saúde muito bom, cobria tudo. E eu vendo lá o valor que eu gastava todo ano, eu digo, rapaz, isso aqui eu compro no hospital, tanto de plano de saúde que eu já gastei. Eu não vou fazer mais não. Eu deixei a Viviane, deixei os meninos, não vou fazer mais não, que não tenho nada, minha saúde está inteiraça aqui, faço exame que os médicos fazem, elogiar, vou fazer isso, vou largar esse negócio de mão. Aí parei de pagar. 6 meses depois, desculpe que eu estou com esse problema. Aí Deus me leva para o Aldenor Abelo, não porque faltasse dinheiro, eu tinha condição, mas porque um amigo de Viviane, que era médico, me convenceu para lá, disse, irmão, vá para lá que lá tem toda a estrutura. E eu fui conhecer aquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas. Deus me levou a conhecer uma situação que eu não conhecia. Deus me fez sentar do lado de pessoas assim, ó, que eu nunca iria me sentar se não fosse pelaquela situação. Nunca. No meu conforto, na minha casa trabalho, na minha rotina, eu nunca. Eu passava para o Aldenor Abel, eu nem olhava, porque eu achava aquele negócio lá muito... Meu Deus, não, vamos embora. Pô, Deus me levou para ir lá para dentro, para me sentar, na fila. Aí eu tive que me render ao Senhor, deixar meu orgulho de lado. E deixar o Senhor falar. Sabe, Deus me permitiu escrever esse livro. Eu escrevi ele em 12 meses e pouco. Sabe onde foi que eu escrevi? Sentado nas cadeiras do Aldenor Abel. Rendido. Sentado. Sem ter para onde ir. Aí o Senhor começou a revelar. Mostrar coisas. A gente que prega, quando Deus revela alguma coisa, o que a gente faz?
Anota! Para quê? Para depois usar, né? Eu comecei a anotar. Aí o Senhor começou a mostrar. Aí um dia desse eu falei para o Senhor: Senhor, eu não sou pastor. Eu não tenho púlpito. Onde é que eu vou pregar tudo isso? Onde é que eu vou falar tudo isso? Aí um dia ele começou a organizar as ideias. E disse: não, tu não vai pregar. Você vai escrever. E aí eu comecei a escrever. Mas porque eu fui lá ver de perto. Não me falaram. Eu não ouvi falar. Eu fui lá. Sabe? E isso do eu ir, do eu estar lá, do eu sentir, aquilo ali foi me renovando. Um desejo pelo cuidado das pessoas, pelas pessoas que eu nunca teria de forma natural. E olha que eu estava em igreja todo dia. Toda semana eu estou em igreja. Eu sou vice-moderador lá da minha igreja, estou lá todo dia, em reunião e tudo. Mas eu não tinha amor pelas pessoas. E o que Deus fez me levar foi dizer: ama essas pessoas como eu amo. Senão, qual é o propósito da igreja? Qual que é o propósito da igreja? Deus está nos chamando para ter uma vida como Ele viveu, como Jesus viveu. Ele nos chamou para seguir os seus passos. E a gente não tem feito isso, gente. A gente tem tanta programação na nossa vida, tanta coisa, e a gente tem negligenciado essas coisas. A irmã leu em 2 Crônicas, né, 7,14, o que é que diz lá? Se não fizer isso, ele não vai sarar, ele não vai vir. Ele disse: converter dos seus maus caminhos. Maus caminhos é todo o caminho que não seja Jesus. Ele não é o caminho? Todo caminho que não é Ele é mau. Todo. Se o que você não faz, não expressa a vontade de Jesus, é mau. Pode ser bem intencionado, mas é mau. Porque Deus reconhece isso lá em Gênesis. A natureza do homem é má. Não tem escapatória. Por mais que seja aparentemente legal. Sem Jesus, não é. Só é legal se Jesus estiver te direcionando a fazer. Por isso, não faça nada se Jesus não estiver te direcionando a fazer. Porque vai ser um problema. Lá em Jeremias 29:12 diz o quê? Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. Sabe, eu achava que eu sabia orar. Eu ainda não sei, confesso. Mas uma coisa eu lhe digo. Eu deixei de brincar com oração com Deus. Sabe aquela oração que, Senhor Deus, nos abençoe. Você vê, muita gente vai dormir, já está quase dormindo, diz o amém no outro dia. Não é assim? Quando você acorda com dor, e você não tem o que fazer, que eu ia lá para fora e ficava orando ao Senhor, eu te garanto que a oração muda. A oração muda, não é a mesma oração. O sentimento não é o mesmo. Se tu pega, antes do Pentecostes, o Pentecostes aconteceu no capítulo 2, correto? Tu pega lá em Atos, vamos lá em Atos rapidão, só para te dar uma acelerada aqui. Eu estou vendo uns que já estão com sono ali. No do caldo aqui, ninguém vai estar com sono, pastor. Acharam? Atos 1,14. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Duas características aí que são fundamentais para o avivamento. Qual é? Oi? Uma delas. Oi? Perseveravam. União. Eles eram unânimes.
Não tinha nada, pastor, de novo oração. Ah, mas já está bom. Eles eram unânimes. Estava todo mundo lá, orando. O que aconteceu em Pentecoste? No dia do Pentecoste? Manifestação do Espírito Santo. De forma tremenda. Para todo aquele povo. E aí, homens que, indoutos, homens que não tinham sabedoria, homens que tinham medo de falar, homens que estavam se escondendo, passa a ter uma coragem sobrenatural para pregar de forma tremenda. Isso é avivamento. Oi? E morrer. É essa o ponto que nós precisamos entender. O avivamento te leva a essa disposição. Se precisa morrer, pega esses homens do avivamento durante a história, pega lá, pega o Wesley da vida, pega lá. O cara que andava 90 quilômetros de cavalo todo dia para pregar. Pega a disposição que esses caras tinham. Não tem como. Eles atendem o coração do Senhor. Pega Jesus. Como é que Jesus era? Como ele se entregava para o Evangelho? Isso é avivamento. Você pega lá em Mateus 4,17, primeira coisa que Jesus prega, quando sai do deserto, primeira palavra dele, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento. Se a gente não chegar, Senhor, analisa a minha vida, o que é que eu preciso mudar? Essa é a nossa oração. Às vezes nossa oração está só, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas, Senhor, fala para mim o que eu preciso mudar, sabe? Nós estamos nos últimos dias. Se naquele tempo a mensagem já era urgente, você imagina agora. É isso que Deus tem me mostrado. Sabe, eu tinha tantos planos de fazer isso, aquilo, outro, e o Senhor, sim, e aí, se eu voltar amanhã? Foi o que tu fizeste. O que é que tu tens para mim? Não vamos ser igual aquele homem rico, louco, né? Armazenou um monte de coisa e na hora não foi rico para com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu quero ser rico para o Senhor. Não quer dizer que o Senhor não vai me abençoar nas demais coisas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa ser rico para com o Senhor. Todos os dias, a todo momento. Se dedique ao Senhor. Se dedique ao Senhor. É isso que Ele precisa da gente, dedicação. Lá em Atos 2, depois da pregação dos apóstolos, eles perguntam, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Ah, mas nós nos arrependemos. Está certo? Vocês vivem uma vida de arrependimento? Te lembra como foi o primeiro amor? Está igual? Está igual? Pois é. É isso. É voltar para amar Jesus, ter prazer de ler a Bíblia, de sentar e ler, ó. Ah, não, já li meus 3 capítulos, agora só amanhã. Isso não é amor. Isso não é zelo, isso não é dedicação. A gente precisa gastar hora com o Senhor. Eu posso fazer isso por livre e espontânea vontade. Ou eu posso fazer isso como o Senhor fez comigo. Eu espero que Ele não faça. Em nome de Jesus, não vai acontecer isso aqui com ninguém. Porque eu lhe digo uma coisa. É dolorido. É muita dor. Só para vocês terem uma ideia, não dá para contar tudo. Quando você chega a perder o prazer, a vontade de comer. Eu não tinha vontade de comer. Eu queria ser um anjo. Senhor, me faça ser um anjo, que os caras estão fazendo churrasco lá para os anjos. Não vou comer. Né? Eu tinha enjoo, nojo de comida. O cheiro de comida me deixava enjoado. Eu ficava arrupiado sem comer. Então, não é fácil. E a disciplina do Senhor não é moleza.
Como viviam a igreja em Atos dos Apóstolos? Vamos lá. Atos 2, para a gente concluir. Atos 2. A partir do versículo... Eu vi aqui que eu estou sem óculos aqui, não enxergo direito. Cadê, meu pai? Eu não acho. Lá na parte que viviam os novos convertidos. Qual é o... 42? É do 2 ou do 3? Do 2. Foi o que eu disse, né? Só que eu não estou enxergando. Alguém lê, por favor? Me ajuda aí que... Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como é que os novos convertidos viviam? Comunhão, no partir do pão, nas orações. Era isso que eles viviam. Isso que a gente vai fazer amanhã era rotina. Não era um evento de aniversário. Era a rotina deles. Você visita o irmão quantas vezes? Você divide com o irmão, principalmente o irmão que não tem condição. É isso. E olha, isso era tão tremendo que, como é que o texto termina? A igreja caía na graça. Precisava fazer evangelismo? Não, porque a vida deles já era um evangelismo. O povo via, mas esses irmãos são maravilhosos, esses irmãos são gente boa demais. Olha como é que eles são. E aí o coração deles se preparavam, porque eles iam à igreja de uma forma diferente. Aí o Senhor fazia o quê? Aí fica fácil para o Espírito Santo convencer. Aí saiu o quê? Deus ia fazendo o quê? Acrescentando todos os dias que iam sendo. Agora, se a igreja ela não é bem vista pela sociedade, como é que o Espírito Santo vai convencer? Se nós somos o baluarte da verdade, nós somos a luz do mundo, o mundo está olhando para nós, mas nós não somos aquela simpatia toda para com a sociedade. A gente não olha com outros olhos a prostituta, o mendigo, a gente não tem uma atividade maior para com a sociedade de forma geral. Como é que o Espírito Santo vai convencer essas pessoas? É mais difícil. Ele faz, mas é mais difícil. A gente precisa demonstrar amor como Jesus demonstrava. Como é que as pessoas viam Jesus? Puxa, nunca viam alguém falar como esse homem fala. Ele não falava com repreensão, ele falava com amor. Ele cuidava das pessoas. Daqui o pastor Heródoto falou lembrou uma mensagem fantástica. Eu falo sobre essa mulher no livro. Mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha mais esperança em lugar nenhum. Lugar nenhum, ela estava ali no seu último suspiro, e foi para quem podia ajudar. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o último refúgio dessa sociedade. Se nós não ajudarmos essas pessoas, quem vai ajudar? É isso que eu digo, hoje eu dedico mais, eu tenho dedicado mais para ajudar pessoas fora, do que provavelmente na igreja. Esse livro, por exemplo, na qual que Deus me colocou, todo o ganho dele vai ser destinado ao hospital. E eu tenho feito campanhas para isso, para ajudar o hospital, porque eles cuidam de pessoas. Sabe, nós como cristãos, nós temos que dedicar a pessoas. O avivamento, ele vai te levar a cuidar de pessoas, como a igreja fez, investir mais em pessoas. Se Deus te colocar no coração, vendo alguma coisa para ajudar pessoas, faça isso, meu irmão, porque tu tem acumulado tesouros no céu. Faça isso. Eu sou investidor, nós somos investidores. Nós pegamos dinheiro para investir para ter retorno financeiro. Bacana, está normal. Mas eu aprendi que o retorno do céu, ele é mais garantido. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. A gente precisa buscar o avivamento. Não para sentir emoção, se sentir arrupiado.
Não é isso. A gente precisa buscar o avivamento para entender melhor a vontade do Senhor. Porque quanto mais próximo eu estou dele, mais fácil fica eu ouvir a voz do Espírito Santo. E sem ouvir o Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Jesus diz, olha, é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. É melhor que eu vá, para que ele venha. Puxa, quem disse foi Jesus. Eu preciso ir. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque foi ele enviado para direcionar a sua igreja. Para que a gente não seja levado somente por doutrinas e tradições humanas, porque elas vão passar. Elas vão passar. No dia que nós sentarmos lá no trono para ser julgado, nós não vamos ser julgados segundo padrões humanos, nós vamos ser julgados segundo os padrões do reino. E se alguém não sabe o que é reino, procura entender, porque é lá que nós vamos prestar conta. E eu preciso entender o padrão do reino de Deus. Jesus disse lá em João que nós vamos ser julgados pela palavra, a palavra que vai julgar a gente. Eu preciso ter intimidade com essa palavra, ela é viva, eu preciso ter intimidade com ela. E eu peço a Deus que vocês não passem, não seja necessário, como passar por situações como eu passei, porque coração duro, cabeça dura, tem que passar para carne, quanto mais dura for, precisa de quê? Mais fogo, para poder amolecer. E eu tenho certeza que aqui não tem ninguém mais cabeça dura do que eu. Todo mundo aqui é cabeça. Se o Senhor diz assim, a turma já vai. Tenho certeza, em nome de Jesus, não, pastor? Porque vocês têm um pastor bom, pastor que fala para vocês. Isso é difícil. Eu sempre digo para a Viviane, se eu tivesse de escolher o pastor para me congregar, seria esse aqui, para me ouvir o pastor Augusto. Porque é difícil, não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando você vai lendo a palavra, valendo, e a gente vê cada coisa nele pregando que dá, nós vamos jogar a Bíblia. Não é assim não. E eu converso com o pastor, eu sei o que ele pensa, que está no coração dele. Vamos orar?